Bem-vindo a Timol. Olá, como vai? É bom estar com você novamente. Hoje a nossa conversa aqui vai ser bem rápida, bastante pontual, mas no final você vai ver como que ela é interessante para você. Vamos lá? Há um tempo, quando ninguém nem imaginava pensar que seria uma pandemia, a Timol investiu em um grande projeto, coordenado pelo Dr. Geraldo Balieiro, com uma extensa equipe multidisciplinar que trouxe à luz da ciência os efeitos da água magnetizada pelo xilocimol. Uma coisa que ficou clara e evidente foi a questão do aumento dos níveis de oxigênio no sangue. Por que eu estou pontuando isso agora? Por que eu estou falando isso agora? Você vai ver como que nos dias de hoje, com a Covid-19, coronavírus, esse fato é extremamente importante e só agora os médicos estão começando a descobrir por que o nível de oxigênio no sangue é tão importante no combate e na prevenção à Covid-19. Tem um vídeo viralizando na internet de dois médicos que trazem as últimas revelações sobre a Covid-19. Esses dois médicos eles fazem parte da Angioscope, uma clínica do estado de São Paulo, com sede em São Paulo, capital, e também em São José dos Campos. Pelo site deles aqui é possível entrar nas redes sociais, e nas redes sociais deles nós temos esse vídeo apresentado por eles, que mostra que a Covid não é uma doença respiratória, e sim sistêmica. Nos últimos dias, médicos italianos, espanhóis e americanos publicaram casos sobre a maneira como o coronavírus acomete diferentes partes do corpo. Coração causando infartos, cérebro causando AVCs e mesmo sobre os padrões de lesão encontrados nos pulmões dos doentes. E na verdade, meus amigos, a gente chega à conclusão que o coronavírus ele não é uma doença respiratória, mas sim uma doença sistêmica com uma característica mais hematológica. Eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, cirurgiã endoscopista, e esse é o doutor Evaldo Jaqueto Júnior, cirurgião vascular. A insuficiência respiratória que a gente tem visto não é parecida com nada que a gente tenha visto antes. Por isso o tratamento de cada hospital do mundo é tão diferente, é tão questionado. Mas as descobertas dos últimos dias mostram que o Covid-19 causa hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue de uma maneira prolongada e progressiva, porque no nosso sangue, dentro dos glóbulos vermelhos, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio e o ferro, mas ela não faz isso sozinha, ela precisa de ajuda. E esse vírus se liga nesses carregadores de oxigênio. E na falta dos carregadores, os níveis de oxigênio caem, e isso leva à falência dos órgãos. Da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Tá aqui a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue. Houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá, a nível de 10%. Então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue. Ok? Esse é um resultado muito interessante, né? Pode fazer muita diferença. E com isso a gente pode entender por que os pacientes retornam ao hospital depois de já curados. Trata-se provavelmente de uma hipóxia tardia, resultado ainda dessa ineficiência em fazer uma boa oxigenação, e não por reinfecção pelo vírus, que era uma das coisas que estavam sendo pensadas. Há hemoglobina, mas sem a capacidade de oxigenar, então a gente tem a hipóxia. E tratar os danos pulmonares, como pneumonia ou quando síndrome da insuficiência respiratória aguda, não vai resolver o problema, porque os pulmões eles estão bem. O que está acontecendo é que o sangue que lá chega não está se oxigenando, e aí cria esse grande problema para o corpo inteiro. E aí está um segundo indicador que o seu corpo está perdendo a batalha.
Nessa fase, se a sua imunidade não consegue ganhar a batalha contra o vírus, os órgãos começam a falhar. Com o ventilador ou sem, não há muita melhora não. Se não há os carregadores de oxigênio, não adianta você dar oxigênio. Só entubar não vai tratar a raiz do problema. Gente, comentando então sobre os grupos de risco, a gente tem que lembrar que os principais são os cardiopatas, os pneumopatas, os hipertensos, os diabéticos, idosos e os obesos. E o que um grupo tão heterogêneo de pessoas teria em comum para justificar esse risco aumentado de complicações? Bom, esses pacientes eles são pró-isquêmicos, ou seja, a circulação deles em maior ou menor grau não é o suficiente para permitir a oxigenação plena dos órgãos e tecidos do corpo. Apesar disso, ainda existia uma compensação clínica, já que como são situações crônicas e o organismo ele acaba se adaptando, juntamente, lógico, com o uso das medicações para cada doença específica. Mas de repente surge esse Covid-19 que ele acaba bagunçando toda essa troca de oxigenação, que já não era das melhores entre os tecidos do corpo. Juntamente com isso, descobriu-se que o Covid ele favorece a formação de microtrombos na circulação. É como se você estivesse empurrando um gato que já está na beira do telhado. Então você tem a descompensação daquele órgão que já estava mais fragilizado. Coração, pulmão, cérebro, rins, as partes periféricas. As apresentações clínicas estão sendo descritas de várias maneiras a cada dia que passa. Realmente, tudo isso leva a crer que estamos lidando com uma doença sistêmica e não apenas um outro tipo de gripe. Assim como eu, vocês também devem estar bastante surpresos. Esses médicos, esses doutores, eles trouxeram para nós provas cabais, argumentos para que a gente possa então colocar o Sulocimol em cada casa. As pessoas vão querer se prevenir e você vai